Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou Arthur Batista e diariamente eu verdadeiramente me esforço para fazer vídeos para vocês. O tema de hoje, ele é muito pertinente, principalmente se você tá angustiado por simplesmente estar cheio de coisa para fazer, cheio de matéria para dar conta, cheio de coisas que estão aí pendentes. E aí você não sabe como fazer isso da melhor forma, não sabe como manejar isso da melhor forma, e isso está tirando a tua paz. Provavelmente isso deve estar acontecendo com muita gente, porque isso, por exemplo, já aconteceu bastante comigo. De vez em quando ainda acontece, que eu diria até que com certa relevância. E hoje eu quero trazer coisas que funcionaram para mim e que eu quero primeiro contar uma historinha sobre isso, coisas que eu tenho aprendido e coisas que realmente fizeram diferença na minha vida, e quero que você tenha acesso a isso. É como se fosse meio que uma documentação de uma evolução que eu tenho, e eu quero que você tire um proveito disso aqui nesse desafio 365 dias de tentar gerar valor para você. Se você se interessou, não esquece de estimular aí, clicando em gostei, ativando as notificações, deixando tua inscrição, porque se você deve estar percebendo, eu estou gravando agora do meu quarto, sentado na minha cama, abrindo aqui a minha intimidade para você, para tentar me conectar mais com você e tudo mais, com tudo isso que eu faço aqui nesse desafio 365 dias. E para começar, eu queria contar uma história de o que aconteceu hoje comigo, né? Eu já estava pensando em fazer esse vídeo, só que hoje, com a história que aconteceu, nossa, caiu como uma luva. Eu tô rodando num estágio, né, que é um estágio de cirurgia, de internação, onde eu faço a evolução dos pacientes, ou seja, os pacientes eles são admitidos, né, no hospital, e aí você vai colher a história, vai fazer toda a coleta de informações, saber qual é a queixa principal, antecedentes, colhe a história da doença e tudo mais, antecedentes. Você colhe toda a anamnese, que a gente chama, né, que é a propedêutica, faz exame físico, evolui diariamente, e aí você vai acompanhando as condutas até o paciente ter a alta, com todos os tratamentos que ele tem direito. E eu tô acompanhando uma médica aqui, inclusive ela é uma amiga de infância, que ela tá formada, e não sei se ela vai ver esse vídeo, mas ela tem me ensinado bastante. E hoje, lá na evolução, né, eu tenho acordado bastante cedo. Tem que acordar 5 e pouco para conseguir chegar lá às 6h30 da manhã para começar a evoluir, porque o médico responsável chega para fazer a ronda, né, nos leitos, e isso você tem que estar com a evolução pronta antes do médico chegar. E aí eu tô fazendo isso, essa minha amiga chega lá e também tá presente e tudo mais. E aí o que acontece é que ela faz parte da equipe, e aí quando a gente estava lá naquele momento de organização, passamos na visita nos leitos, quando termina tudo, sobrou um tempinho, né? Sobrou um tempinho pela manhã. E aí hoje, por exemplo, é um dia de eu ficar até mais tarde, né? Até mais tarde. E aí até as 1 da tarde naquele período, porque eu tinha aula à tarde, às 4 horas da tarde eu teria aula. E aí a aula de 2 horas foi cancelada, enfim. E aí, pra essa minha amiga, o tempo foi mais ou menos ali por volta das 10h30, às 11 horas, acabou o que ela tinha pra fazer, né? E sobrou um tempo pela manhã. E ela chegou pra mim, começando a falar assim, olha, já que eu tenho esse tempo aqui, eu vou começar a adiantar uns cálculos de medicações para o paciente que possam vir amanhã, já vou deixar encaminhado algumas altas e tudo mais. E eu comecei a olhar para aquele tipo de comportamento, e eu achei muito peculiar, porque a grande verdade é que a maioria das pessoas está acostumada a apagar incêndios, ou seja, as demandas vão chegando e a pessoa vai simplesmente dando conta como dá. Ela vai simplesmente fazendo o que é possível, e ela até consegue resolver todos os problemas. O grande problema de você resolver apagando incêndios, né? Tá surgindo, tá resolvendo, tá surgindo, tá resolvendo, é que você acaba tendo uma carga de estresse muito grande. E quando você não se prepara adiantando o serviço, vamos dizer assim, você acaba que as imprevisibilidades se tornam um fator muito intenso no teu dia a dia, na tua rotina. E isso se expande não necessariamente só para a parte lá da medicina, adiantar algumas a parte burocrática, né, e tudo mais, para facilitar a tua vida. Isso vai para todas as áreas, inclusive, por exemplo, para o estudo. E é isso que eu quero trazer para você. Hoje eu percebi na prática como algumas pessoas, quando tem tempo livre, falam, agora eu tenho um tempo livre. Outras pessoas fazem desse tempo livre uma otimização para que amanhã o serviço seja mais tranquilo, para que a carga de estresse seja menor, para que tua rotina seja mais tranquila e mais preparada para imprevisibilidades. E isso foi um ensinamento que eu trouxe
E eu tava querendo falar sobre isso e essa história caiu como uma luva para tentar contextualizar vocês nesse caminho rumo a uma aprovação de uma prova concorrida. Às vezes, simplesmente o fato de você estar se preocupando demais em apagar incêndio, apagar os problemas, todo mundo te dizendo o que é urgente, o que tem que ser feito, o que você ainda não fez, isso gera uma carga muito pesada em cima de você. E aqui eu quero te dizer uma estratégia prática para que você se livre dessa tensão louca que as pessoas elas tendem a colocar a sociedade, né, esse peso social que existe sobre você ter decidido fazer uma prova concorrida e estar nesse momento aí de reta final ou então durante uma prova. A grande verdade é que, por mais que existam muitas pendências, existem as principais pendências. E existem as principais pendências que vão fazer mais diferença para você. E aí, eu te indico, na verdade, eu te aconselho, vamos dizer assim, a pegar um papel e não olhar as pendências dos outros, não olhar o que os outros estão dizendo para você. Eu te aconselho a pegar um papel e fazer uma lista do que você mesmo que está olhando para mim nesse exato momento, considera como o que é realmente urgente e importante para você. Mas não atividades abstratas, por exemplo, passar no vestibular para medicina. Isso é muito objetivo, só que ainda é muito amplo. Eu quero que você pense em coisas que você pode realizar, que são realmente aplicáveis naquele dia. E aí, quando você fizer uma lista, por exemplo, das 5 coisas principais que você tem que executar, você vai começar a ver com mais clareza aquilo que você pode organizar na sua vida para que as coisas fluam mais. E aí você direciona a tua mente para o que realmente é mais importante para aquele momento. Isso vai te dar mais tranquilidade, isso vai fazer você se conhecer melhor para saber como lidar com essas situações de o que está faltando, o que eu posso fazer, o que eu melhor posso fazer. Com o tempo, quando você focar mais no que mais importa para você, você vai cada vez mais identificando quais os pontos, quando tiver um tempo disponível, um tempo a mais aqui, um tempo ali, coisas que você pode adiantar para que o teu dia seguinte seja mais tranquilo. Uma dica prática para isso também é você manter o teu espaço de estudos simples e organizado. Não necessariamente ser o mais bonito, mais belo, ter as melhores estruturas, mas o fato de você fechar os olhos, como tem uma técnica que eu ensino, né? A teoria dos olhos vendados. Se você consegue fechar os olhos e imaginar exatamente o que tem na sua mesa, como eu estou imaginando, que está bem aqui na minha frente, você consegue pensar sobre exatamente o que você precisa para evoluir, para você não ficar olhando demais para materiais demais e nunca dar conta de tudo. E revise sempre as folhas que você está anotando, as folhas que estão se acumulando, os materiais que estão se acumulando, porque assim você vai reciclando e vai ganhando mais tempo para acessar aquilo que você precisa quando você precisar. Beleza? Espero que esse vídeo te faça enxergar que ficar apagando incêndio, ficar resolvendo problemas demais sem ter um controle sobre o que é prioridade, pode fazer você se sentir tão estressado que esqueça do real motivo de você estar sentado estudando, se preparando e tudo mais. Esqueça do motivo que te fez começar de verdade, aquela força de vontade que você tinha no começo. Espero que você pense sobre isso e que isso te ajude de alguma forma, porque eu fiz esse vídeo de coração, pensando inclusive em mim, porque por muito tempo eu perdi a paz, por ver o tanto que faltava e não conseguia enxergar porque eu realmente poderia fazer. Aquele passo a passo para fazer, aquele tijolinho que eu posso construir hoje, para depois ele virar uma casa, virar uma construção muito maior. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui, de verdade, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.